Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa quinta-feira, dia 19 de outubro, festa do padroeiro, co-padroeiro do Brasil, São Pedro de Alcântara. Acho que o padre não celebrou, eu celebrei já. Festa de São Pedro de Alcântara, fiz questão, porque o padroeiro do Brasil, co-padroeiro junto com Nossa Senhora Aparecida, até antes dela, e também padroeiro da minha paróquia de origem. Minha paróquia, não onde eu fui batizado onde minha mãe casou, mas eu sou da paróquia São Pedro de Alcântara, em Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Com vocês, bom dia, Padre Felipe Neco. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês, Padre Felipe Neco. Bom dia a todos, aqui é o Padre Renan. Não, eu não celebrei São Pedro de Alcântara, já celebrei missa agora cedinho, agora é 9h25 da manhã, mas cedinho eu já celebrei às 8h15, deveria celebrar 8 horas, né? Na verdade, eu saí correndo, eu vi que era uma festa facultativa dos mártires, né? Mas eu falei, não, não vou celebrar, vou celebrar tempo comum, porque eu saí no correndo, cheguei tarde para a missa, na verdade eu me esqueci que eu tinha missa na paróquia São Pedro e São Paulo. Estava tranquilamente preparando meu café da manhã, quando ligam para mim, padre, o senhor vem então? Falei, nossa, que vergonha, imagina eu entrar na procissão de entrada 15 minutos tarde, né? Mas o povo é muito bom, esperou e compreendeu, e eu não dei homilia nem nada, porque estava correndo. Soubesse que era São Pedro de Alcântara, até teria dado homilia, né? Um dos paroquianos ali é o tio do padre Alessandro de Bourbon, Hum. então ele também tem ali uma vena imperial, né? Enfim, muito bom estar com vocês, né? Então, isso para dizer que eu não celebrei São Pedro de Alcântara, porque eu saí correndo na minha cabeça, eu só estava querendo pedir desculpa ao povo pelo atraso, né? Eu E tenho. falando em atraso, antes que o Ah, tá. Henrique, a Marina e a Liliane e todo o pessoal aí da minha paróquia diga, padre, cadê o católico que você sabia? Cadê? Quando vai ser? Antes que me perguntem isso, eu vou dizer que estamos gravando na quinta, porque o padre Felipe estava num tour pelo Nordeste, né? Não, Mas quem vou dera deixar que ele eu falar, fosse. porque eu não tive nada, eu só fui Não, eu para cometo. Joinville para um casamento, mas ele Ah, teve é, um também. tour. É, Ele eu teve no um tour. Nordeste, você é o Tour do Sul, mas vamos lá, eu vou fazer ela bem rapidinho, porque ainda tem duas direções espirituais aqui, e ainda tem a missa meio-dia ainda aqui na nossa paróquia. Aqui somos párocos do santuário aqui de Itapecerica, no centro, estão pedindo ajuda agora mesmo. Nós já tinha celebrado de manhã para as irmãs da Mary Ward, e agora vou celebrar ali na paróquia. Mas rapidamente, pois terça-feira nós gravamos, se eu não me equivoco. Não, na quarta, né, que eu tive que. Isso foi na quarta-feira, nós gravamos, porque naquela mesma quarta-feira, acho que eu comentei, tinha, pois, o Family Day lá de Recife. Então, saí. Não, na terça-feira, perdão. Viajei na terça-feira, dia 10. E, pois, foi aquela correria e vamos embora. Um detalhe engraçado, né? Nem sei se é engraçado, mas já estávamos todos embarcados no avião da Gol. Ali era 1h45, portas fechadas, e o piloto diz: vamos ter que trocar de aeronave. Não passou nos testes e não vai subir. Então, nossa, o povo já ficou meio desesperado. Trocamos de avião, mas não deu nada, não. E cheguei lá na terça-feira, então, atrasou pelo menos uma hora, mais de uma hora, cara, quase 6 e pouca, a hora que chegamos, 5 e pouca, 6. E nada, foi intenso, assim, foi muito bonito poder acompanhar. Já celebrei na quarta-feira, celebrei a missa tridentina lá num oratório que pediram para mim. Olha só, hein? Tá atualizando aí. Só que tô enferrujado, né? Aí, graças a Deus que tem super bons acólitos. Era até tava só um acolitando, mas são gêmeos. Aí o André e o esqueci o nome do outro, Vitor, eu acho. André e Vitor são gêmeos. Lá do oratório Nossa Senhora. Ai, sim, eu vou aqui, acho que eu vou errar. Acho que é das Graças. E na região norte, ali não é Nossa Senhora das Graças, não. É uma Nossa Senhora, acho que da Conceição, não lembro agora. Mas aí no oratório tem a missa lá tridentina comumente, na quarta-feira e acho que no sábado e domingo. E aí, pois, o membro do Reino Cristo, aí o Pacheco, manda abraço, acho que não me escuta, mas bem, manda abraço igual. Pois ele organizou, pois a missa pediu ao pároco, que celebra ali, e aí me convidou. Estava meio enferrujado, mas o acólito me ajudou aí bastante aí. Aí na quinta-feira celebrei Nossa Senhora Aparecida, lá em Aldeia, para quem é da região Nordeste ou de Recife, sabe que é afora de Recife, indo para o interior, é outro município também, mas é bem pertinho ali. É,
Fui lá, tem uma capela bonita ali no, digo pequenininha, mas assim, bem cuidada, tá até dentro de um clube ali, de um condomínio, mas ele estava com várias famílias, ali mesmo tivemos depois o almoço, feijoada, para celebrar Nossa Senhora Aparecida, dormi naquela noite ali, voltei para Recife depois na sexta-feira, tive missa, já não lembro onde, não vou lembrar de todas as coisas que eu fiz. E aí já, não minto. Aí sexta-feira começou o Family Day, né, à noite. Então eu tive lá já na Casa de Retiros, não lembro nem onde fica bem a Casa de Retiros, acho que são dos Salesianos, aforas também de Recife. E ali tiveram mais ou menos umas quase 30 famílias que passaram de sexta à noite até o domingo e outras famílias mais, outras 10 talvez, que foram no domingo. Então foi muito bonito, muito ao estilo do que já organizamos. O Padre Renan pois, conhece bastante bem das atividades que já fazemos. É, foi estar sentado confessando direto as celebrações na sexta, no sábado, domingo tivemos duas primeiras comunhões, da Maria e da Cecília, filha do Zé e da Manu, e a Maria, filha do Alexandre e da Catarina. Foi uma experiência bonita, primeira vez em Recife, né? Tava quente, mas eu falei que eu fui esperando que estava nas portas do inferno, assim, de calor, mas não estava, né? Eles falaram, não, padre, tá tranquilo, falaram, não tava frio, mas falaram, tá tranquilo, que a gente veja a partir de dezembro até fevereiro. Falei, não, então deixa quieto assim. Mas deu para sobreviver. E pois, foi muito bom o Family Day, foi muitos membros, a maioria eram membros já do Reino Christi, antigos ou os que já estão de sempre. Para os antigos foi muito bom retornar. Tivemos a graça de ter a presença do Padre Anthony Queiroz, que pois, é de Recife, ele tinha vindo de férias para visitar sua família, passar uns dias, também ia fazer uma operação. Acabou que se estendeu sua estadia, então, pois ele pôde dar uma mão, dormimos lá juntos, lá no quarto, pois eu com meu aparelhinho para deixá-lo dormir, não roncar muito, mas ajudou muito com as confissões, a adoração no sábado, deu a bênção, atendimento assim, de confissões foi praticamente todo final de semana sentado ali atendendo, nós dois. Então foi muito bonita a experiência, né? As famílias ali, muitas delas jovens, as famílias já um que outro com algum adolescente. E toda aquela alegria também com a criançada e tudo, foi uma experiência bem bonita, daquilo um pouco que já vivemos, né? Também mensalmente ali em São José dos Campos, até esse domingo vamos ter, né? Pois assim, o Family Day mensal ali de São José. E isso foi até o domingo. Na segunda, pois fiquei por lá, em Aldeia, lá próximo, né? Que é mais ou menos próximo a meia hora, talvez, de distância, de onde foi a casa de retiro. Retomei a aldeia novamente e fiz aí a catequese para as crianças. Tive uma catequese para as crianças que são homeschooler e pois foi uma catequese assim meio pegada, me deram o tema assim, não foi muito que tinha alguma coisa preparada, mas foi legal com as crianças ali, que tem também mais ou menos de 12 até 6 anos ali que estavam ali. Celebrei a missa primeiro para eles, depois já demos a catequese, já almocei por lá mesmo, depois já retornei para Recife. E aí já na terça tive jantar com o Jorge e Adriano, depois na terça foi a visita, né? Tive pouco tempo assim de conhecer realmente Recife, assim, foi só na quarta-feira mesmo, um pouquinho, e depois na terça que fui para Olinda. E aí, pois, conhecemos aí um pouco o seminário, entramos aí na capela do seminário, conhecemos a Catedral da Sé, fomos também nos franciscanos, no Mosteiro Franciscano, e uma beleza incrível, né, de azulejos portugueses, né, a vista do mar, foi bem bonito, assim, também conhecer, né, essa parte do Brasil que parece realmente outro lugar. E depois terminamos aquela terça-feira ali pela tarde, já depois do almoço, visitando o Instituto Ricardo Prenan, e posso dizer uma coisa, né? Foi uma das capelas mais bonitas que já celebrei a missa. Tem uma capela lá privada dentro do instituto, que é um museu, né? O maior museu talvez do mundo de armas brancas, né? De facas, espadas, toda essa realidade. E tá impressionante realmente saber que tem esse museu aqui no Brasil. Nunca tinha ouvido falar, é um museu privado, né? Segundo aí os GSFs aí, parece que é o quarto mais bonito ou maior, não sei,
mais alguma coisa, né, do mundo, parece privado, né? Então, pois, realmente está muito bonito, né? Pois um colecionador, um senhor de lá, falecido agora no período da pandemia, mas foi muito interessante conhecer essa realidade, essa cultura também do povo recifense, lá até eles brincam lá, que aqui é o maior de Pernambuco e certamente o maior do mundo, e coisas assim que eles falam, assim, que é muito engraçado, né? Claro, os amigos e tudo, mas foi uma experiência muito bonita de acompanhar as famílias, né, sobretudo os que estão no Reino Cristo, próximos ao Reino. Conheci ali o Aloísio e a Valesca, do Our Home School, e o Aloísio Dantas também, pois, bem conhecido no meio aí. Então, foi bonita a experiência de poder estar ali em Recife, estar próximo dos membros do Reino, e esperamos voltar, que nos convidem. Mas não foi muito passeio, não. Tivemos 2 dias para se conhecer o Marco Zero de Recife, o Museu do Frevo, mas foi muito mais trabalho mesmo. Mas foi muito bonito, né? Deu para pegar também uma meia hora de sol da praia para poder vitamina D, porque estava ficando meio gripado, mas foi uma bonita experiência, né? Poder estar ali com os membros do reino. Essa foi um pouco a semana. Voltei ontem, perdi o voo, por não ter feito o check-in online a tempo, depois mas aí trocamos o voo e chegamos aqui já na noite já. E que estamos já para gravar e já sair para São José dos Campos já. Não, imagina se não fosse passeio, né? Como seria, então? Um passeio. Bom, muito bem. Eu, na Pô, verdade, foi não é que tive muita trabalho, coisa, Pia, porque. foi trabalho Não, não, demais. claro. Trabalho, eu também sou assim. Eu vou para trabalho, mas dado que eu já fui longe, eu aproveito os 2 dias para passear, porque é justo, isso já está longe mesmo, né? Então, eu acho que é bom isso. Eu, na verdade, fui. Não, eu sei, o Family Day eu gosto até queria participar. É, perdão, perdão. É confissão o tempo inteiro, enfim. E o Parineco cuida das crianças enquanto as mães descansam, né, também. Eu, na verdade, tive a celebração do meu aniversário ali nas paróquias dia 12, né? Então eu celebrei lá com a paróquia Santa Edviges, depois celebrei com a paróquia Guadalupe, e aí Deixa eu até saí aqui correndo. avisar aqui, eu dei meus parabéns pessoal, pessoalmente não, né, mas por mensagem, mas não tivemos a oportunidade aqui na semana passada de cantar os parabéns aqui para o padre, mas foi aniversário, né, como vocês talvez recordem, nos outros anos que acho que fazemos, né, pois dia 12 de outubro foi festa do padre Renan Aparecido, né, porque ele é consagrado a Nossa É, Senhora Aparecida até no nome. Então, pois, presente, um meus presente. parabéns, padre, atrasado aqui com o povo do Católico Cessamino. Obrigado. Espero que aqueles que Não, muito lembraram puderam obrigado. tê-lo nas suas orações também. Não, a gente se sentiu muito acompanhado, né? Eu celebrei ali com o pessoal da paróquia Edviges, da paróquia Guadalupe, e depois saí correndo, porque eu tinha a viagem na noite da quinta-feira. Inclusive, inclusive eu perdi o ônibus, né? Cabeça de padre para você ver como que é, né? Então eu perdi o Tamo ruim, eu ônibus. perdi o avião, você perdeu o ônibus, tamo igual. Pois é. Aí, chegando lá, eu peguei outro ônibus, né, de cama, de leito, porque para viajar de noite são 8 horas de viagem, né? Então, eu viajei a noite inteira, mas consegui dormir numa caminha bem boa no ônibus. E aí, cheguei lá cedinho para atender em confissão, direção espiritual, aconselhamento, conversa, os noivos, né, Letícia e Lucas, que eu celebrei o casamento deles, uma celebração muito bonita. Então, na sexta, eu atendi, né, os noivos e a família, celebramos missa, eu falei para eles que era a última comunhão deles como separados, né, a última união com Cristo, uma só carne com Cristo, cada um por separado, que a partir da Eucaristia de sábado, que ia ser durante o casamento, ia ser uma só carne com Cristo, mas também eles uma só carne entre si, né? Então, foi uma missa muito emocionante também, porque a última deles como solteiros, né? Na casa, celebrei Você toda a chorou família, muito também? pais, tios. Eu choro ouvindo música, né? Pô, Imagina. pior Eu que eu tô choro ficando ouvindo igual a música você. sertaneja. Eu tô vendo suas publicações chorando aí, né? Pô, já vi, tô há muito tempo com você, já começo a chorar, tô chorando igual você já agora. Mas eu acho que é impressionante porque a gente, como nós não vemos no mundo de hoje famílias assim, então, né? Enfim, noivos que se prepararam de uma maneira muito bonita para o casamento, os convidados do casamento, todos assim, muito fervorosos, muito conscientes do que significa isso.
os pais dos noivos emocionados na celebração da missa, na hora da comunhão, chorando e tal. Isso, claro, né, é muita emoção para o padre também, porque vê que ainda tem esperança no mundo, né? Todos os primos ali do Lucas, da Letícia, enfim, todos a gente acompanhou, eu acompanhei, eu tenho. Agora vem o casamento, eles abriram a porta, daí vem os outros, né? O Rafa, o Marcos, a Amanda, Ronque, tudo isso, né? Depois os outros. Então, já estou aí com filas. E aí, claro, celebrei o casamento no sábado, Só que o tio no já chegou domingo aí, o tio já chegou aqui, ó. já Tem o tio padre, então já vai ter que dividir lá. já tá aí agora, né? Robson, padre Robson, bem-vindo, né? É, Então, celebrei no sábado o casamento, fiquei com eles, né? A festa, a celebração, tudo na noite. E aí, no domingo, eu celebrei a missa lá na paróquia São Sebastião do Iririú, junto ao povo de Deus. E já desci, fui tomar café com a Bárbara e o Mateus. A Bárbara teve filho agora, o Mateus e a Bárbara são pais de um bebê de 15 dias. Eu fui lá, eu dei a bênção antes do parto, aí ele se agitou na barriga e já nasceu. Não era esperado, mas nasceu no dia que eu dei a bênção, né? Daí eu fui lá dar a bênção para ele nascido agora, né? José, é, José Mateus. Então, e eles me fizeram a caridade e a bondade de levar de Joinville até Balneário Camboriú, porque eu tinha lá visita para minha afilhadinha Antônia e toda a sua família, a Carol, o Tiago, a Dulce, o Bira, a Madalena da Arte Sacro, o James e a Noelle, e todo aí o carinho que eu tenho por essa família. Eles falam que eu sou filho postiço, filho adotivo, né? Eu chego lá, a dona Madalena fala: seu quarto tá aí, pode ir. Então, agradeço muito o carinho, né? O Tadeu também, o Tadeu que está de aniversário, eu teve de aniversário ontem. Então, parabéns aí pro diácono Tadeu, né? Não Perdi, sei eu se alguém acho. da família ouve o católico se sabia, mas se ouve, manda para ele nossos parabéns aí também, o diácono Tadeu. São pais do padre João Paulo Garcia, que é grande amigo nosso, Legionário de Cristo, está no México, né? E depois, no domingo, passei com eles e segunda-feira almocei lá e já voltei. Voltei para Curitiba, minha, minha gira, né? Voltei de Balneário para Curitiba. Em Curitiba, jantei com a família do seu João César Lazarotto, a Joselene Lazarotto. São pais da nossa colaboradora aqui, a Ninha, que está em São Paulo, e o irmão João Gabriel, que está nos Estados Unidos a ponto de ir para Roma continuar sua formação, Legionário de Cristo. Então, enfim, minhas visitas, eu gosto muito de ir nos lugares onde também tem familiares legionários, até para acompanhar as famílias, né? Que às vezes não dá para a gente acompanhar, eu aproveito para isso. Né? E depois já viajei na segunda e cheguei aqui terça cedinho. Terça cedinho já estava aqui, vim preparado para gravar, estava aqui já esperando para gravar terça-feira, já estava na frente do computador, microfone ligado, tudo preparado. Falei, agora vamos gravar. E aí me falaram que ia ser na quinta, né? Mas tudo bem, a gente. Quando eu posso, né, eu desconto. Tudo Então bem. estamos aqui gravando com vocês, né? Uma alegria. Então, não sei, vamos entrando, né, no tema. Hoje estamos aí, vou tentar fazer breve, né? Porque também o entretenimento santificante já foi longo, né? Pelo jeito. Então, vamos tentar fazer breve. Hoje estamos em clima de sínodo. Hoje estamos em clima de sínodo. Então, enfim, brincadeiras à parte, mas a gente sabe que é um momento muito, muito importante para a história da igreja. Eu, nas minhas missas, estou pedindo sempre orações pelo sínodo. Momento muito importante porque o Papa Francisco, ele quis, né, foi uma decisão dele, ele quis fazer umas mudanças na estrutura da igreja. Então, propôs umas reformas aí em 2015 e, segundo essas reformas, a igreja deveria ser mais sinodal e menos hierárquica, né? O Papa ele mencionou um perigo que é um perigo real, verdadeiro, né? Que é o perigo do clericalismo. E é verdade, esse é um perigo, né? Ou seja, os padres mandam em tudo. E é só os padres quem mandam, só os padres quem têm poder, só os padres quem podem fazer. A opinião dos leigos não conta nada. Isso é errado, é verdade, é um erro. Mas a igreja é hierárquica. A tradição apostólica diz isso e tal, né? E o Papa, por decisão dele, está
tentando fazer umas reformas é, com a boa intenção de vencer, lutar contra o clericalismo, mas a consequência disso está sendo essa igreja sinodal, o perigo, né, porque também tem um perigo nisso, o perigo é que a igreja perca a sua estrutura hierárquica. E quando perde a estrutura hierárquica, acabou a igreja, né? Porque aí a igreja não é democrática. Até o Papa Bento XVI tem um texto muito interessante, né, sobre, vocês podem pesquisar na internet, a igreja é democrática, ou podemos democratizar a igreja, alguma coisa assim, né? Papa Bento XVI ou Cardeal Joseph Ratzinger. E, e realmente a democracia, não a democracia, né, no conceito aristotélico tomista, né, mas a democracia hoje, democracia atual, ela é falsa, né, porque não é o governo do povo, é o governo onde, né, uns poucos mandam e todo mundo pode opinar e todo mundo entra e as minorias, etc. Então, a igreja não pode perder a sua hierarquia para ser uma igreja democrática, onde todo mundo pode opinar e decidir sobre tudo, porque aí perde a ordem, perde o, né? O Papa Francisco ele ainda deve se pronunciar, né, depois do sínodo, porque ele é a autoridade suprema da igreja, vigário de Cristo na terra. Então, bem, isso foi uma distração para dizer o perigo desse sínodo, né? Porque o perigo desse sínodo é que, chamando leigos inclusive que são alguns deles pró-aborto, alguns deles que são pró-feminismo, ordenação das mulheres e tudo isso, e eles estão lá no sínodo com poder de voto, porque o Papa pediu isso. O Papa quer uma participação maior de toda a igreja. Então, por isso que teve os sínodos aí a nível local, sínodo da Amazônia, sínodo da Alemanha, discutiram, e agora está o sínodo universal da igreja, a Igreja Universal, tratando desses temas que cada igreja particular conversou. Então, claro, são temas, nós já falamos disso, eu já fiz também um vídeo que está no meu Instagram sobre isso, né? Alguns temas são polêmicos, por exemplo, o tema da ordenação das mulheres, ordenação ao diaconato, as famosas diaconisas, né? Que já o Papa Francisco já disse não, Papa Bento, o Papa João Paulo II disse não e deve ser definitivamente não, mas continuam querendo falar disso, então estão lá discutindo. Vamos ver o que sai disso. Pedimos muita luz ao Espírito Santo, mas eu queria tratar desse tema, a ordenação de mulheres, né? Até porque ah, tem aqui o tema do Sínodo e tem também vários documentos já falando sobre isso. Eu queria só trazer alguns desses documentos. Não é que eu vou falar de modo muito expansivo sobre isso, porque não dá tempo, né? Mas citar algumas questões importantes sobre isso, tá? Então, se alguém quer aprofundar depois, pode mandar uma mensagem, a gente, enfim, pode falar um pouco mais aprofundado sobre isso, mas eu quero só citar alguns documentos que podem servir para aprofundar esse tema, né? Então, é importante pensar que, desde o início e sem qualquer sombra de dúvida, a resposta da igreja à ordenação das mulheres, à aceitação das mulheres à ordem sacerdotal, ao sacramento da ordem, é não. Jamais a igreja irá ordenar mulheres para o sacerdócio. O diaconato é o primeiro grau do sacramento da ordem. A igreja já se pronunciou de maneira definitiva sobre o tema em 22 de maio de 1994, em um dos atos mais solenes do seu pontificado, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, publicou a carta Ordinatio Sacerdotalis, carta apostólica, na qual ensina aos católicos de modo infalível sobre o tema. A leitura da carta é bastante salutar para quem quiser aprofundar, né? Carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis, em português seria ordinatio, com T, ordinatio sacerdotalis. É bastante boa a leitura para quem quer aprofundar, mas por agora eu quero simplesmente trazer alguns temas, né? O Papa diz o seguinte na sua carta: portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto da máxima importância, que pertence à própria constituição divina da Igreja, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos, Lucas 22, 32,
Declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. Isso é uma declaração solene, não é com respeito, eu não estou querendo faltar respeito, eu estou só citando um exemplo. Uma declaração definitiva não é uma entrevista no avião. Uma declaração definitiva é declaro sem para que seja excluída qualquer dúvida em máxima importância em virtude do meu ministério, declaro absolutamente, etc, deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da igreja. Isso é solene, isso é escrito, está lá publicado. Infelizmente, apesar da clareza desse pronunciamento, dada a insistência sobre o tema, no ano seguinte, 1995, a Congregação para a Doutrina da Fé, presidida pelo cardeal Joseph Ratzinger, teve que emitir uma resposta à dúvida sobre a doutrina da Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis. Então, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, publicou a Carta Apostólica, 94, e começou um fuzuê, e em 95, a Congregação para a Doutrina da Fé emitiu um documento chamado Resposta à Dúvida sobre a Doutrina da Carta Apostólica. Nessa dúvida, né, a dúvida era qual? A dúvida era se a doutrina, segundo a qual a Igreja não tem faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, proposta como definitiva na Carta Apostólica, deve ser considerada pertencente ao depósito da fé, ou seja, ao magistério. Se a carta deve ser considerada como magistério. A Congregação para a Doutrina da Fé respondeu sim, afirmativo. E acabou, não tem mais dúvida. A gente não pode mudar, é magistério da fé. Esta doutrina exige um assentimento definitivo, já que fundada na palavra de Deus escrita e constantemente conservada e aplicada na tradição da Igreja, é proposta infalivelmente pelo Magistério Ordinário Universal. Olha a clareza do documento, Papa Bento XVI, Cardeal José Fizer. Olha a clareza. Escrita, né? Então, doutrina escrita, né? Bíblia. Conservada e aplicada na tradição. Tradição. Proposta infalivelmente pelo Magistério. Aí nós temos o tripé da fé católica, Bíblia, tradição, magistério. Os três confirmam essa doutrina é verdadeira. Não podem as mulheres serem ordenadas. Acabou, não tem dúvida. Por que que a gente vai continuar falando disso? Portanto, nas presentes circunstâncias, o Sumo Pontífice, no exercício do seu ministério próprio de confirmar os irmãos, propôs a mesma doutrina com uma declaração formal, aplicando explicitamente o que deve ser mantido sempre em todas as partes e por todos os fiéis, enquanto pertencente ao depósito da fé. Então, isso para dizer que já existem documentos claros falando sobre isso, portanto, eu não sei por que tanta insistência, e perdoe-me os nossos grandes pastores e bispos, eu não sei por que levar de novo esse tema a um sínodo quando já está muito claro que é uma doutrina de fé que não pode ser mudada, é depósito da fé. E o depósito da fé é o magistério, dogma, enfim, ele deve ter o assentimento da fé, né? Obviamente, isso não é um dogma, mas pertence ao depósito da fé. A Congregação para a Doutrina da Fé, a fim de tutelar a natureza e a validade do sacramento da ordem, em força da especial faculdade que lhe foi conferida pela Suprema Autoridade da Igreja, e aí cita o Código de Direito Canônico, na sessão ordinária do dia 19 de dezembro de 2007, decretou: salva a prescrição do cânon 1378 do Código de Direito Canônico, seja aquele que tenha tentado conferir a ordem sagrada a uma mulher, seja a própria mulher que tenha tentado receber a ordem sagrada, incorre na excomunhão late sententia, reservada à sé apostólica. Então, uma pena late sententia também. Seja quem tenta ordenar, seja a mulher que tenta ser ordenada. E não fala aqui graus da ordem, fala admissão à ordem sagrada, ou seja, também o diaconato. Pelo menos não deixa nenhuma dúvida sobre isso, né? Bem, infelizmente, apesar dessa legislação canônica e da própria definição da igreja quanto ao tema, ainda existem teólogos que insistem na possibilidade da ordenação sacerdotal das mulheres.
Para o desespero deles, não somente a legislação canônica encerrou tal possibilidade, mas também existem, e aqui é importante citar, eu vou só mencionar, também existem fortes razões doutrinais para tanto. Não é só uma questão de disciplina da igreja, né? Machismo, a igreja machista, não é isso. Existem razões doutrinais para isso. E no dia 28 de outubro de 95, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé emitiu um documento intitulado, né, como eu falei, sobre a resposta da Congregação para a Doutrina da Fé acerca da doutrina proposta na Carta Apostólica Ordenados Sacerdotales. E nesse documento apresenta de maneira ordenada as razões teológicas para a não ordenação sacerdotal das mulheres. E como eu digo, não é só disciplina, é algo de doutrina. Parte o documento, essa resposta, de duas realidades que nós temos que ter em conta, as duas juntas, não separar, né? Primeiro, que a antropologia teológica afirma que o homem e a mulher têm igual dignidade. Então, não estamos negando a dignidade da mulher. Existe uma encíclica do Papa João Paulo II que se chama Mulierem Dignitatem, ou Mulheres Dignitatem. O latim está enferrujado. Mulheres Dignitatem. E fala sobre a dignidade da mulher. Muito boa leitura aí para as mulheres entenderem a sua grandeza. Então, esse é o primeiro princípio dessa resposta que a doutrina da fé deu, né? Homem e mulher têm igual dignidade enquanto pessoa humana, enquanto criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. A segunda resposta deriva da eclesiologia e diz que a ordenação sacerdotal é reservada aos homens e não é concedida às mulheres. Nós temos esses dois princípios, não podemos separar os dois princípios, temos que ir juntos. A ordenação sacerdotal é conferida só aos homens. Porém, isso não significa que o homem tem uma dignidade superior à mulher. Por quê? E aí vai explicar o documento, né? Porque o sacerdócio não é um exercício de poder, e sim de serviço. A autoridade sacerdotal é uma autoridade para servir. Então, a dignidade que o homem tem como sacerdote, uma dignidade de servidor, que é a dignidade de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Não significa que o homem tem mais dignidade que a mulher, tem mais poder que a mulher, etc. Isso a carta vai falar. Esse é um dos motivos, né, que a carta cita. Então, para resolver a tensão criada pela necessidade de aceitação dessas duas verdades, né, igual dignidade e eclesiologia diz que só pode ser ordenados homens, uma correta teologia não pode prescindir nem de um princípio nem do outro, mas deve mantê-los juntos. Somente assim poderá aprofundar os desígnios de Deus sobre a mulher e sobre o sacerdócio, e, portanto, sobre a missão da mulher na igreja. Falando da missão da mulher da igreja, espero que eu não saia aqui, estou abrindo uma aba aqui, sobre um documento muito importante que eu cito também, caso alguém queira aprofundar, Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, Declaração Inter Insigniores, sobre a questão da admissão das mulheres ao sacerdócio ministerial. Tá longa, eu não pude tratar tudo, né? Mas a introdução diz assim: o lugar da mulher na sociedade moderna e na igreja, e toda a dignidade da mulher. Depois vem tradição, atitude de Cristo, etc. Eu vou falar disso agora, mas é um documento muito importante a ser considerado, né? Inter insignioris. Deste modo, tanto a tradição quanto a Sagrada Escritura atestam que a ordenação sacerdotal é concedida somente aos homens, pois Jesus escolheu os 12 apóstolos. Esses, por sua vez, escolheram homens como sucessores. Trata-se de algo constitutivo da própria Igreja Católica, portanto, não é permitido mudar. E aqui eu vou citar só, já indo para a conclusão, porque eu disse que ia ser breve, né? Mas indo para a conclusão, Mas isso é eu vou brevíssimo. citar Nossa. só. Não, mas é difícil de aprofundar, né? Não, indo para a conclusão, quer dizer que tem uns 10 minutos ainda, indo para o Não, final, quero nossa. dizer, né? Essa resposta faz menção ao documento que eu citei agora, Inter Insignioris. E esse documento traz vários motivos teológicos
pelos quais não é possível a ordenação sacerdotal das mulheres. E eu queria citar aqui esses motivos, né? Não dá para aprofundar em todos, mas nessa carta, desse documento Inter Insigniores, vocês podem aprofundar um pouquinho mais, né? Então, primeiro, o fato da tradição. Significa que, desde a origem apostólica, e isso está nos Atos dos Apóstolos, os apóstolos escolheram homens para o serviço diaconal, o serviço sacerdotal. Então, já a tradição, e depois foi, né, passando de geração em geração. Nós temos que entender que a tradição é importante na Igreja Católica, e ali esse documento cita toda a tradição, depois os padres da Igreja, os santos, enfim, todo o magistério da origem da Igreja primitiva, sempre viveu essa realidade de que a ordenação era concedida só a homens. Segundo, a atitude de Cristo. Cristo escolheu homens, 12 apóstolos. Ah, padre, mas aí estava Maria Madalena e as mulheres que seguiam Jesus. Sim, mas não eram sacerdotes. A ordenação sacerdotal foi conferida, a igreja crê nisso, no cenáculo, e no cenáculo, a última ceia, estavam os 12 apóstolos. Ali foi concedida a ordenação. Esse é o dogma, esse é o sacramento da ordem. Então, Jesus não escolheu mulheres para ser sacerdotes ou para ser bispas, né? Então, a atitude de Cristo que escolheu homens. Depois, escolheu mulheres para seguir, para apoiar, para acompanhar, para que isso diz mulheres dignitatem e todos os documentos que eu citei também. A mulher tem um papel fundamental na igreja, importante, pode servir, pode atender, pode ajudar, pode acompanhar, mas não é sacerdote. Isso não significa que é menos. Às vezes é muito mais. Às vezes a mulher tem muito mais importância na igreja do que o homem. No entanto, o sacerdote é o homem. Isso não é poder, isso é serviço. Bom, então, a atitude de Cristo, né, que escolheu homens para ser sacerdotes. Terceiro, a prática dos apóstolos. Também aí cita os textos dos Atos dos Apóstolos, né, dizendo que escolheu homens para, enfim, desde Dimas, depois, enfim, todos os diáconos ali, Estevão, né, Matias e todos esses. Quarto, o valor permanente da atitude de Jesus e dos apóstolos. Quando diz esse documento, essa carta, valor permanente, está se referindo a que não pode mudar, porque é a palavra de Deus, porque é doutrina de Cristo, porque não é escolha nossa. Valor permanente. Quinto, o sacerdócio ministerial à luz do sacerdócio de Cristo. Aquilo que eu falei tantas vezes, o ministério significa serviço. Então, o sacerdote, ele é um servidor, assim como Cristo é um servidor. E essa parte aprofunda esse tema, né? Sexto, o sacerdócio ministerial no mistério da igreja. Aí fala da igreja como mãe, a igreja como mulher. Um papel muito importante que tem a mulher. Mas o que serve, a graça, os sacramentos, etc., é o sacerdote, o homem. Mas é importante frisar que não são essas razões que sustentam a fé católica, pois primeiro é preciso crer na revelação para depois encontrar os argumentos que mostram a racionalidade da fé e não o contrário. Então é sumamente importante, né, entender que isso foi doutrina, né, etc., e uma doutrina realmente deixada por Cristo aos apóstolos, e uma doutrina vivida pelos apóstolos, e não podemos nós simplesmente mudar, etc. Bom, eu aí teria muito mais para aprofundar, mas eu quero só agora sim concluir, né? Então, existe a Carta Apostólica do Papa João Paulo II, Ordinatio Sacerdotalis. Existe a resposta sobre existe o documento sobre a resposta da congregação para a doutrina da fé sobre a doutrina da carta, se é de valor perene ou não, né? Existe a declaração Inter Insigniores, que também vai falar sobre a dignidade da mulher e a missão da mulher na igreja. Existe a carta encíclica Mulierem
é, Mulheres Dignitatem, sobre a dignidade da mulher. E tem muitos documentos ainda que atestam essa grandeza, documentos e textos e livros, etc. O Sal da Terra vai tratar disso também, o Papa Bento XVI, Cardeal Ratzinger, né? Sobre a grandeza do papel da mulher na igreja. Mas tentando levantar essa grandeza, trazer essa grandeza e tentando explicar que é doutrina de Cristo e tal, as mulheres, ainda tendo um papel fundamental e importante, não podem ser ordenadas sacerdotes, porque é doutrina de Cristo que nós não podemos mudar e tantas vezes já foi colocado como doutrina perene e que não podemos nós em nenhuma época transformar e mudar. Então, concluindo, eu quero dizer que mesmo que o sínodo possa conversar sobre isso e que nessa conversa tomara se aprofunde cada vez mais o papel da mulher e que nessa conversa cresçam cada vez mais a consciência do porquê a igreja não pode. Então, uma conversa, tudo bem, conversem, aprofundem, tragam um documento depois sobre o papel que a mulher tem na catequese, no ministério da Eucaristia, né, no serviço da comunhão, que já foi falado que as mulheres podem fazer, né, no serviço da liturgia, no serviço da igreja, nos talentos que a mulher tem que oferecer e tantas outras coisas, mais que o serviço de trazer o sacramento como administrador das graças divinas, esse serviço deve ser mantido a doutrina de que é destinado só aos homens, porque assim foi o desejo de Cristo e o mandato de Cristo, e, portanto, a vivência dos apóstolos e toda a tradição da igreja. Eu espero que, com a graça de Deus e a luz do Espírito Santo, os nossos bispos e o Papa Francisco possam confirmar essa doutrina, e assim acredito que vai ser. E diante de toda essa confusão que o mundo quer trazer agora, nós possamos cada vez mais é, crer na igreja, e diria eu, por isso eu quis trazer esses documentos, né, só citar esses motivos e trazer esses documentos, diria eu que é necessário aprofundar mais, é necessário o católico conhecer. Nós católicos temos um problema que não conhecemos muito a doutrina, né? Então, conhecer. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, claro, eu aqui, o meu objetivo era só trazer esses motivos e depois citar os documentos para que vocês aprofundem, né? Que tem muitos documentos, não dá para falar todos aqui, né? Mas se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer que a gente aprofunde sobre um dos motivos, quer trazer algo aqui, a gente pode fazer o próximo episódio sobre isso também, se quiser, aprofundado, né? Hoje eu queria só dar essa introdução para tirar todo esse fuzuê que está aí e deixar muito claro, desde o início disse isso e agora repito, né? É doutrina e não pode ser mudada o fato da negação da ordenação sacerdotal das mulheres. Então, muito obrigado. Tem muito ainda aqui falar, mas aqui abro o apetite. E espero que vocês consigam aprofundar um pouquinho nessa realidade, né? Obrigado. Bem, Padre Renan, não deu tempo nem do Galinho cantar, ele ia cantar agorinha, foi bem curtinho Agora, mesmo, mas acho que é isso, né? Uma oportunidade para, como o Padre colocou, para o conhecimento, né? Para aprofundar. Cada um tem que saber depois, né, os motivos da fé, né? Dar razões da fé, dizia São Pedro na sua carta. E precisamos da razão da nossa fé. Então, essa realidade que precisa cada um de nós, né, ter presente essa realidade e fazer o máximo de primeiro saber entender para dar razão aos demais, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que tava vendo aqui algumas fotos e tudo, buscando aqui e vendo como há um desejo de querer mudar a Igreja Católica, né? Pois, já que existem tantas denominações, pois essa frase cada vez me tem servido mais no meu dia a dia. A porta da casa é serventia da rua, né? Alguma coisa assim que é a frase que dizem por aí. a porta da rua é serventia da casa. Isso, ao revés, né? Eu tô igual o Chapolin Colorado aqui, o Chaves aqui. É, a porta da rua é serventia da casa, né? Então, ninguém é obrigado a ficar, ninguém é obrigado a aceitar. E hoje, né, depois tem tantas igrejas aí, tantas, você quer fazer a sua igreja, vai e faz a sua igreja. Porque eu quero mudar as coisas dos outros 2000 anos atrás, porque eu quero impor a minha imagem, a minha ideologia, o meu modo de ver as coisas. Não, pois as coisas são como são. Ninguém entra na casa dos outros
e vai mudando. Não, esse sofá tá errado aqui, tira esse sofá daqui, pois esse prato não é legal, essa geladeira não é boa, tira daqui, move de lugar. Por que faz isso quando entra na sua casa? Por que as pessoas querem entrar na igreja, estão na igreja e querem mudar a realidade da igreja? É difícil para mim entender essa coisa básica, né? Então, é, mas sobretudo ter presente isso, né? É a doutrina da igreja, já está fechado, né? Não tem, né? Querem aprofundar e ver, tá? Pode se aprofundar, mas se você quer mudar a igreja, pois funde a sua igreja, vai fora, comece outra igreja. Isso é o que muitas, né? é, é, Até mesmo dentro da realidade lá da Alemanha e tudo, querendo impor essa realidade para a igreja, pois não, pois, se vocês não estão felizes, já existem igrejas que têm aí sacerdotisas e tudo. Vai para lá, pô. Não queira mudar o que já. Não queira entrar na casa dos outros e mudar a realidade da casa dos outros, né? Então, eu acho que é isso que é preciso ter presente, né? De um modo, assim, pois, muito básico, né? Muito real, mas que o padre colocou, né? Pois já está definido, já está, e não vai mudar, porque é o mandato de Cristo, ele escolheu assim, né? Pode se aprofundar muito mais, porque Nossa Senhora não foi sacerdotisa, bispo, seria melhor do que todos nós, né? Não é Então, mérito pessoal. esse é um tema que essa carta apostólica Ordenanças Sacerdotales traz, né? Conclui a carta falando sobre Maria. E aí diz: a mulher que muito maior dignidade que todos os homens, foi Maria, e não foi ordenada sacerdote. Então, algo de sabedoria Jesus tem nisso, né? Ele cita isso também como um dos motivos que a carta coloca, né? Sim, eu acho que tem que ter presente essas realidades e poder, né, rezar pela igreja, rezar por esse sínodo, rezar por tudo, pelos fiéis que estão, os que não conhecem e estão vivendo muito na ideologia presente excluindo as mulheres. Não, as mulheres têm seu lugar na igreja, mas, né, não para ser sacerdotes, né? Acho que isso é bastante claro. Mas é isso. Muito obrigado, Padre Renan. É um tema sempre muito difícil, polêmico, com as mentalidades um pouco mais dos dias de hoje, e achar que simplesmente queremos impor, e não é mérito, né? Não podem achar que é mérito. Qualquer um de nós sacerdotes não nos escolhem por mérito. Se fosse por mérito, acho que não haveria nenhum, porque todos somos pecadores. Né? Todos, né, estamos, né, de certo modo, lutando para não viver, né, já mergulhado nas trevas. E eu acredito que, né, não é mérito, é chamado do Senhor. E Deus chama, mas Deus chama homens como Ele quis, como chamou os apóstolos. Ele não teria nenhum problema em chamar mulheres, né? Ele tinha como exemplo a mulher mais santa que viveu nessa terra, que era sua mãe Maria, né? Pois são ideias que temos que trazer ao coração, mas sobretudo pedir pela igreja, pedir muito pela igreja para que continue fiel, né? Ao que é o depósito da fé. Né, a Sagrada Escritura, ao magistério, à tradição, para que realmente viva o mandato de Cristo, que viva o que é a vontade de Deus. E sigamos pedindo muito aí por cada um de nós, por nós sacerdotes, para que sejamos também aquilo que Deus quer de nós. Pidamos, né, peçamos perdão pela igreja, peçamos muito por esse sínodo, peçamos pelo Papa, para que realmente sempre se escute a voz de Cristo, de Deus nosso Senhor, que quer falar novamente no nosso coração. Muito obrigado, Padre Renan, uma vez mais. Deus abençoe a cada um de vocês aí, queridos ouvintes. E meus parabéns, Padre Renan, novamente aqui. Pois rezem pelo Padre Renan, ainda que já passou uma semana do seu Por aniversário, favor, mas a gente continue em precisa. suas orações também, cada um de nós. E daqui um mês é meu aniversário, dia 19 de novembro. Você vai cair no domingo, eu vou estar em casa, então, pois é. Opa, vai Então aqui celebrar, que bom. estamos. Vou celebrar em casa com churrasquinho e tudo. Tem que começar a organizar agora. Povo de São Gonçalo, pois acorda aí, vai lá me visitar lá. Pois é isso. Muito bem. Deus Obrigado, gente, a abençoe, padre. todos. Espero que tenha ajudado aí. E a gente vai aprofundando e seguimos rezando pelo sínodo, né? Porque, como eu falei, a doutrina está clara, mas os ventos do modernismo e dos todos os ismos aí, de todas as ideologias querem entrar na igreja, o diabo não dorme, né? Então,
vocês viram nos meus stories que tem um livro muito bom, caso queiram aprofundar aí, que se chama Sem Respostas sobre o Sínodo, alguma coisa assim, sem perguntas, sem respostas sobre o Sínodo. Na caixa Seria de bom. Pandora? É esse Caixa de Ah, Pandora, sem respostas sobre o ok. Sínodo, né? Não podiam aprofundar aí, mas seguimos rezando pelo Sínodo, né? Porque esse que eu trouxe hoje é um dos temas que querem colocar. Tem muitos outros e, como eu falei no início, é a estrutura, né? Que o Senhor continue abençoando a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão e temos que permanecer fiéis à Igreja de Cristo como Ele nos pede. Deus abençoe a todos e um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.